Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Santa Quaresma. Durante este tempo propício, é importante vivenciar com todo esforço, com toda boa vontade, com toda a fé, com toda a confiança, aquele tripé que rege o tempo da Santa Quaresma. Tripé este não criado pelo homem, mas instituído pelo próprio Deus. Esse tripé que é a base do encontro definitivo com o Senhor na glória: a oração, o jejum e a esmola. A esmola aqui, não no contexto de você dar algo material para o outro, mas a vivência do amor, esse amor que Deus nos pede em relação ao nosso próximo. Não um amor passageiro, mas aquele amor que permanece. E é exatamente voltado para esse tripé da Santa Quaresma que nós acabamos de ouvir agora a palavra de Deus, porque sem a vivência desse tripé, jamais nós poderemos vivenciar aquilo que o Senhor Deus nos pede, que são exatamente a vivência e a prática dos seus mandamentos. Na oração que nós rezamos agora, antes de proclamarmos a palavra de Deus, nós temos aqui a verdadeira imagem desse Deus. Um Deus que muitas vezes nós pintamos de uma forma grosseira, de uma forma que realmente não condiz com aquilo que para aquele que crê, Deus é verdadeiramente. E aqui na oração está exatamente esse tripé, né? E nós vamos invocar a Deus através desse reconhecimento, quando nós afirmamos: ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade. Deus é misericórdia, Deus é bondade. Deus não é aquilo que muitas vezes nós interpretamos. E aqui ele vai dizer, né, que esse Deus, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, é Ele que institui, ou seja, Ele que indica o jejum, a oração e a esmola. Mas Ele indica o jejum, a oração e a esmola com que finalidade e para quê? Para viver um verdadeiro remédio na nossa vida. Deus institui esse tempo santo na igreja exatamente como remédio contra todo o pecado. Como é que nós podemos ou queremos, né, nos livrar do pecado? O que é o pecado, meu irmão, minha irmã? É tudo aquilo que contradiz a vontade de Deus. Tudo aquilo que está contido na sua palavra e que nós colocamos em prática, né, de uma outra forma, é pecado. Pecado não é só aquele negocinho que a gente costuma dizer, né? Ah, eu pequei porque eu falei palavrão. Pecado é pecado. Mas é um pecado simples, é um pecado pequeno, né? É um pecado que o próprio Deus nem vai ficar voltado para ele, mas o pecado que Deus fala aqui para nos livrar é exatamente da não vivência da sua palavra, porque nós pecamos contra a palavra de Deus. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos a imaginação de que nós pecamos contra o irmão. Sim, o pecado é contra o irmão, mas antes de pecar contra o irmão, nós pecamos contra a palavra de Deus.
E esse tripé, a oração, o jejum e a prática da caridade, é exatamente o remédio que vai nos levar a viver uma vida harmoniosa em relação a mim, em relação a Deus e em relação ao próximo. Mas para isso é preciso que viver aquilo que Deus nos pede, se esforçar, mesmo diante da nossa pequenez, mesmo diante dos nossos sofrimentos, das nossas fraquezas, a prática dos mandamentos. Porque não basta apenas conhecermos os mandamentos da lei. Todos nós aqui conhecemos. Se eu perguntar aqui qual é o primeiro mandamento, e nós vamos responder o quê? Amar a Deus sobre todas. Agora eu pergunto, nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Tenhamos vergonha de responder não, porque é verdade, nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos aquilo que está em nossa volta, nós damos prioridade àquilo que é do mundo, não àquilo que é de Deus. Porque se de fato nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, a nossa vida seria diferente, a humanidade seria diferente. Mas não, nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É viver aquilo que Ele nos pede, meu irmão. É colocar Deus em primeiro plano na nossa vida. Veja, quantas e quantas vezes nós colocamos Deus em segundo plano. Hoje é domingo, aqui na primeira leitura vai falar sobre a santificação do sábado. Mas veja, isso aqui é antes, é antes. Porque naquele tempo, o Antigo Testamento, o dia não era contado como é hoje. Não havia um calendário. Ali era uma presunção, 7 dias, poderia valer 2 dias, poderia valer 1 dia, porque o que o salmista nos fala? 1 dia diante de Deus é como se fosse 1000, mas aqui Deus, Ele nos pede para ter 1 dia, para que Ele seja santificado. E esse dia hoje para nós cristãos é o domingo. Há muitos que se diz cristãos por aí que não guardam o domingo, que não tem o domingo para o dia do Senhor. Por quê? Porque o domingo hoje, ele não é mais o dia do Senhor. O domingo hoje é o dia do futebol, é o dia do churrasco, é o dia do Silvio Santos, é o dia do Faustão não, agora é outro, mas o domingo se transformou nisso. Domingo é dia de eu sentar nas portas dos bares para poder tomar a minha cerveja, me embriagar, mas não é o dia que eu venho à missa, não é o dia que eu procuro Deus. Quantos e quantos chegam aqui na porta da igreja, e me desculpa a expressão, pais jogam seus filhos aqui na porta da igreja porque tem um compromisso com a sua pelada, com o seu futebol. E aí então, como estamos vivendo amando a Deus sobre todas as coisas? Não, nós estamos colocando o mundo sobre todas as coisas, os prazeres do mundo, porque é isso que nós buscamos. Eu fico feliz porque eu estou lá diante de um palco, participando de uma festa, participando de um futebol, gritando, mandando, xingando a mãe do outro, mandando o outro ir passear naquele lugar. E aí nós somos cristãos, e aí nós conhecemos os mandamentos de Deus. Não basta conhecer, é preciso viver, para que nós possamos nos libertar de tudo aquilo que é imundo na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Veja, quando Deus Ele elenca aqui os seus mandamentos, vamos aqui entrar no mérito, que os nossos outros irmãos que professam outras denominações, muitas vezes pega,
como critério para nos chamar de idólatras. Aqui ninguém é idólatra. Nós não estamos idolatrando ninguém. Nós não idolatramos Nossa Senhora, nós não idolatramos São José, nós não idolatramos nenhum santo, porque eles não são deuses. Mas nós idolatramos outras coisas. Nós fazemos dos nossos bens o nosso verdadeiro Deus. Eu me prostro diante dos meus bens, onde ninguém pode tocar, só eu posso tocar, porque é a minha preocupação, é meu. Fiz daquilo ali o meu Deus. Por exemplo, vou dizer para vocês, eu tenho, todos nós aqui praticamente tem, as crianças têm, Hoje nós idolatramos o celular. Quanto tempo você passa diante do seu celular? Quanto tempo? Durante o dia. E olha que o dia tem 24 horas. Quantas horas você passa diante do seu celular? Claro que ele é necessário, mas para aquilo que convém, não para aquilo que não convém. Quanto tempo nós passamos? Às vezes até mesmo dentro das nossas celebrações. Às vezes estamos ali dentro da celebração, pode ser que eu esteja acompanhando, a palavra de Deus através de celular, e pode ser que eu estou aproveitando aquele momento que o padre chato, enjoado, está falando coisas que não quero ouvir, aí eu fico mandando mensaginha para meus companheiros, para os meus amigos artificiais, para os meus amigos virtuais. Quanto tempo você passa diante do seu celular? Na sua casa, na mesa da refeição, nós nos prostramos diante dele, fazemos dele o nosso Deus. Eu já ouvi gente dizer que não sabe mais viver sem o celular, mas sabe viver sem Deus. Quanto tempo você passa diante do Senhor, meu irmão, minha irmã? Na sua vida, no seu dia? Quanto tempo? Você já parou para pensar nisso? Aí nós afirmamos que amamos a Deus sobre todas as coisas. E onde está a prática dos mandamentos? Onde está a prática dos mandamentos? E aí Deus vai continuando, Ele vai dizer para nós, não pronunciar o nome do Senhor teu Deus é em vão. Você sabe o que significa isso? Não pronunciar o nome de Deus é em vão? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu não posso falar isso não, porque eu estou usando o nome de Deus é em vão. Quando eu abençoo, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, Deus te ilumine, Deus te dê a graça, Deus te guarda. Isso é usar o nome de Deus em vão? Não. Usar o nome de Deus em vão, o próprio versículo já diz tudo. É você usar o nome de Deus para o mal. E como nós temos usado o nome de Deus para o mal? A guerra existe porque Deus quer. Mentira, Deus não quer a guerra. A divisão existe porque Deus quer. Não, mentira, Deus não quer a divisão. Usar o nome de Deus em vão é quando você deseja, através de Deus, o mal para o irmão. E nós temos muita experiência disso, principalmente nossos pais e mães, em relação aos nossos filhos. O que a gente costuma dizer para o filho, quando o filho é muito arteiro, quando ele está bagunçando, quando ele quebra, quando ele xinga, quando ele suja? Não faça isso, porque Deus vai te castigar. Ora, essa é a imagem que nós temos de Deus, de um Deus que castiga. Não, meu irmão, minha irmã, isso é usar o nome de Deus em vão. Quantas e quantas pessoas deixam de seguir o caminho de Deus por causa da nossa falta de testemunho? Muitas pessoas, eu não vou na igreja não, porque meu pai e minha mãe me ensinou que Deus castiga. Quem castiga é o homem, quem provoca a guerra é o homem. E aí nós temos colocado em prática os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome em vão.
não roubar, não matar, não adulterar. Ora, meu irmão, minha irmã, sejamos sinceros, nós temos praticado todos esses pecados, porque nós não guardamos os mandamentos, principalmente do não matar. Ah, padre, eu nunca matei. Há muitas pessoas que chegam no confessionário e dizem isso. Padre, olha, eu vim me confessar, tirando o não matar, o resto eu fiz tudo. Ah, que bonito. Você nunca matou? Você nunca roubou? Matar aqui não é você chegar e tirar a vida do irmão, fazer o seu sangue derramar. Roubar aqui não é você entrar numa casa, arrombar a igreja, arrombar um banco, não. Tudo isso mas na palavra de Deus, no mandamento, é você tirar a dignidade do seu irmão, é você não respeitar o seu irmão como ele é você não respeitar aquilo que ele faz, é você sair blasfemando contra ele. Toda vez que eu saio e falo mal de um irmão, eu estou matando e roubando aquele irmão. E como nós temos matado e roubado, aqui no mandamento está dizendo, não levantar falso testemunho. Como nós temos levantado falso testemunho? Ora, meu irmão, Jesus quer nos purificar, Jesus quer nos dar uma vida nova, Jesus quer nos libertar. Aí entra o Evangelho. Não vamos aqui nos ater naquele momento, em que Jesus ele vai ficar um tanto afoito, nervoso, chateado, e que é a ponto de chegar e pegar uma corda e sair dando chicotada em todo mundo. Não. Ele fez isso, pode ter feito, pode não ter feito. Aqui existe a interpretação, a imagem que o autor sagrado quer transmitir para nós. Porque Jesus jamais seria capaz de deixar com que a violência tomasse conta da sua vida. Quando Jesus fala, quando o autor sagrado fala em expulsar, é Jesus mostrando para nós a verdadeira vivência dos mandamentos. Porque o povo havia transformado o templo num verdadeiro convívio de ladrões. O templo era um lugar sagrado, era onde o povo se reunia para poder prestar o seu culto, para oferecer a Deus o sacrifício, uma pomba, uma rola, um carneiro, um cordeiro, um boi, de acordo com a capacidade de cada um. Mas não buscava viver os mandamentos. Por isso, quando Jesus chama a atenção àqueles que estavam no templo, a maioria deles, juntamente com os maiores responsáveis, com as autoridades, ignoraram, começaram a persegui-lo para poder lhe tirar a vida, porque Jesus estava mostrando o caminho da verdade. Certa ocasião, Jesus pregando, alguém se aproxima, um jovem, e vai perguntar a ele: mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? E qual foi a resposta de Jesus? Vivei os mandamentos. A vida eterna, a porta é os mandamentos. Ah, padre, mas nós somos fracos, eu sei, eu sou fraco, sou pecador, mas não é por causa da fraqueza do pecado que eu vou deixar de colocar em prática a vontade de Deus, porque é exatamente isso que Ele nos pede, é colocando a sua vontade em prática que eu estou tomando o elixir da vida. Agora, porque eu sou pecador, vou continuar no pecado? Porque eu sou fraco, vou continuar na fraqueza? Não, meu irmão, como São Paulo mesmo nos mostra, porque muitas vezes hoje, meu irmão, minha irmã, de uma forma geral, um cristianismo, católicos ou não católicos, está buscando uma religião fácil, um caminho fácil, é o caminho da prosperidade, temos aí a teologia da prosperidade. Não, eu vou lá, vou rezar, porque Deus vai me dar o que eu estou pedindo. Vai, se você levantar as mãos, se você erguer as mangas e trabalhar, e ser justo, ser honesto.
Aí você vai conseguir aquilo que Deus quer te dar. E nós vivemos uma vida, né, de fé muito vazia. Vazia. Eu costumo dizer, meu irmão, minha irmã, muitos de nós, né, quando vamos a uma religião, ao templo, né, para a missa ou para um culto evangélico, muitos e muitos, ao chegar na porta, tira a capa do mal, deixa ela de pendurada lá fora, né, para se revestir, né, entre aspas, a capa do bem, porque aqui dentro todo mundo é bom. Ai, que pessoa santinha, a pessoa está rezando, está de joelho, está de mãozinha aposta, mas o coração está onde? Onde está o coração? O mandamento acabou de dizer: não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Aí chega no final, quando eu saio, aí eu tiro aquela capa e revisto novamente a capa do mal, a capa da injustiça, a capa do desamor, a capa da perseguição. E aí nós somos cristãos e nós amamos a Deus sobre todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Jesus quer nos purificar. Aqui no templo, né, quando ele fala a purificação do templo, ele está falando da purificação do corpo, porque nós somos esse templo. São Paulo deixa claro isso para nós: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Ora, como pode, eu ser templo do Espírito Santo, ter a consciência que a minha fé me leva a crer que o Espírito Santo está em mim, mas ao mesmo tempo eu pratico o oposto? Eu xingo, eu brigo, eu persigo, eu maltrato, eu desprezo, eu odeio. Quantos de nós aqui estão precisando dessa purificação? Tirar do coração o ódio, tirar do coração a inimizade, tirar do coração a soberba, o egoísmo, a autossuficiência, por se achar que é melhor do que os outros. Não, meu irmão, não é assim que nós iremos entrar na terra prometida. Essa imagem que Deus nos deu através da caminhada do povo no deserto. O deserto é lugar de sofrimento, sim, mas é através de sofrimento que nós vamos galgar, a terra prometida, que é a glória. Por isso nós temos que buscar o caminho do Cristo, não o caminho da facilidade, não o caminho daquilo que eu quero. Eu quero uma religião séria, eu quero ser sincero diante de Deus, eu quero colocar em prática a sua palavra, eu quero assumir a cruz do Senhor, para que então eu possa adentrar a terra prometida. Mas com isso, somente vivendo e praticando a sua palavra. No Evangelho, meu irmão, minha irmã, o que mais me chama a atenção é exatamente os versículos finais dessa passagem. Porque aqueles que estavam no templo, muitos deles viram que Jesus fazia coisas boas e se converteram e acreditaram nele. Mas veja só a atitude aqui, segundo o evangelista, de Jesus, Mas, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, assim como nós cremos no nome do Senhor. E aí então Jesus entra, dizendo: mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. Eu não conheço todos, eu não sei o que está pensando, eu não posso olhar para você, fazer assim e sugar o seu pensamento. Não, mas Jesus sabe. Por isso que vai dizer para nós o Evangelho, porque ele conhecia o homem por dentro. Certa ocasião lá no templo, Jesus pregando, falando sobre isso, Jesus diz: vocês me louvam com a boca, mas o coração está longe de mim. Que é assim que muitas vezes nós vivemos, Nós vivemos uma fé mesquinha, uma fé que não vai nos levar a viver essa palavra.
Por isso que o mundo está desse jeito, meu irmão, minha irmã. Tem conserto? Tem. Vamos consertá-la aos poucos, mas consertando a mim mesmo, começando dentro da minha casa. Honra teu pai e tua mãe, honra a tua esposa, honra o teu esposo, honra os teus filhos. Está aqui, não é invenção humana, é palavra de Deus. E nós temos honrado. Você tem honrado o seu esposo, você tem honrado a sua esposa, você tem honrado o seu filho, a sua filha, você tem honrado o seu pai, a sua mãe? Não. Por quê? Porque o mundo me ensina outra coisa, né? É velho para lá, é velho para cá, é coroa para lá, é coroa para cá, e eu sou dono do meu nariz. Eu sou dono do meu nariz. Não me importa, não importa a idade. Posso ter 80 anos, minha mãe pode ter 100 anos, mas eu devo respeitá-la. E ela tem todo o direito de me chamar a atenção. Agora, crianças de 5, 3 anos, 6 anos, 7 anos, que já não dão mais atenção, não respeitam mais os pais. Há jovens que não respeitam mais os pais. Há pais que não respeitam seus filhos. E aí nós estamos vivendo o mandamento. Eu conheço os mandamentos. Conhecer é fácil. Conhecer é fácil. Agora coloque em prática. Porque é através da prática que você vai entrar na vida eterna, que você vai ser restaurado, que Jesus vai vir sim, não com o chicote de corda, mas com o chicote da misericórdia, com o chicote da bondade, com o chicote da justiça, para nos purificar, porque nós somos templo dele, ele habita em nós. Respeite o próximo, assim como Jesus nos pede. Aí está o critério da nossa vivência e o critério da nossa salvação, a prática dos mandamentos de Deus. Por quê? Porque é a sua palavra. E como diz para nós o Salmo, só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Então abramos o nosso coração, peçamos a Jesus essa graça nesse terceiro domingo da Santa Quaresma.